E a equipe do Brazilian Globe veio parar aqui, na cidade de Chelsea. Nós viemos conhecer o caso do Vinícius. Eu estou aqui hoje com a mãe, com o pai do Vinícius. Queremos entender o que está acontecendo com ele. Também temos outras pessoas que vieram para ajudar. Se você quiser saber mais, nos acompanhe. Aí são verdes. Logo você vai ficar bom, né? Logo eu vou ficar bom. E tô voltando. O pai vai comprar um buquê de flores pra ela, não. Eu vou comprar um buquê de rosa, chocolate e esmalte pra você. Então vamos conhecer a família do Vinícius. Eu estou aqui com a mãe, com o pai e com o Vinícius. Essa criança linda que veio lá do Brasil para mudar a sua história de vida. O Vinícius, em 6 de maio do ano passado, né, ele teve uma convulsão na escola. E dessa convulsão ele foi levado para o hospital, foi feita uma tomografia que acusou uma manchinha no cérebro. Dessa manchinha no cérebro foi feita uma ressonância. E na ressonância apareceu o primeiro laudo de suspeita de adrenoleucodistrofia ligada ao X. Isso aconteceu no Brasil. Em qual cidade? No local onde vocês moravam? A gente gostaria de saber, assim, detalhadamente. Em Pindamonhangaba, São Paulo. Mas, assim, o que acontece foi o diagnóstico tardio. Porque, na verdade, o Vinícius já começou a apresentar alguns sintomas há mais de 2 anos atrás. Mas eu sempre levava ele pediatra, oftalmo, terapeuta, psicóloga. E não identificavam nada. Falavam que era coisa assim na minha cabeça, que ele não tinha nada. Você pode nos descrever alguns dos sintomas? Posso, sim. O primeiro que nós notamos, né, foi porque ele fazia algumas atividades, ele começou a sentir cansaço por conta da fadiga adrenal, né? E o cansaço, e logo que eu percebi foi o estrabismo no olho. Só que eu levava no hospital, o hospital falava que não. Eu conversava com meu marido falava que era coisa na minha cabeça, porque não era sempre que ele ficava estrábico, era de vez em quando, né? Mas foi os primeiros sintomas, nervosismo. Só que o nervosismo era assim mais com a gente. Então, quando eu levava na psicóloga ou na pediatra, ela falava que era manha, por ser filho único, por ser... E assim ia deixando até... Qual foi o primeiro sintoma assim, que realmente te assustou, que te levou a crer que realmente tinha que correr com ele e algo não estava certo? Não, foi a convulsão na escola. Ele teve uma convulsão na escola. Aí que foi para o hospital. E daí, depois dessa convulsão lá no hospital, ele ficou muito confuso. Né? E nesse primeiro acontecimento, o que os médicos te falaram? Qual foi o diagnóstico? Qual foi a reação dos médicos? Não, nenhum médico no hospital conhecia a patologia. Nenhum. A princípio, o neuro que veio ver ele no dia seguinte, após a ressonância, ele desconfiou de alguma doença autoimune, né? Lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, né? Mas desconhecia, né? E aí começou a nossa via sacra, entre neuro, endócrino, pediatra, mas todos conheciam assim na literatura. De fato, não conheciam, nunca tinham visto um caso e também tiveram pouco interesse em estudar. Até que um neuro em Mogi das Cruzes, que é a nossa cidade, da minha família, na hora que ele viu, ele já encaminhou direto a gente para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Nós gostaríamos de entender como que está sendo essa transição do Vinícius. Por quê? Você falou que ele teve uma convulsão e aí, até hoje, o que está se passando? Do que aconteceu até hoje? Qual é a diferença que você vê no Vinícius? O que está acontecendo com o Vinícius? O Vinícius, depois disso, ele ainda ficou confuso, começou as crises de nervoso, né? Às vezes dá crises. E há quase 5 meses atrás, ele teve uma convulsão, aí onde foi a perca visual. Aí perdeu parcialmente e depois tem uns 3 meses e meio totalmente. E como é que é o dia a dia do Vinícius hoje?
complicado. Porque até outro dia fazia tudo, né? Agora, então, ele também está com um pouquinho de dificuldade para andar, né? Muito cansado, ao mesmo tempo nervoso, mas é por quê? Até outro dia fazia tudo. De repente, isso tudo acaba. Quantos hospitais ou quantos médicos vocês chegaram a conversar lá no Brasil e tentar resolver o problema e tentar ver qual era a solução, alguma coisa que viesse trazer a melhora do Vinícius? Quantas vezes isso aconteceu? O Vinícius passou em uns 6 neurologistas, 4 endócrino, porque o último resolveu passar o exame de ácidos graxos de cadeia muito longa, que era um exame que constatava mesmo, né? São que eles falam as razões, né? E depois no HC passou com uma geneticista, né? E aí fechou o diagnóstico, mas até então foi muita luta, porque pediatra mesmo falava que a gente estava assim no lugar errado, que não era para elas, não era caso para elas, entendeu? O Brasil, infelizmente, nessa parte, tanto disso quanto ao apoio à família, é cruel, porque eu não tive apoio nenhum. Quando eu recebi a notícia mesmo que ele não teria chance de transplante de medula óssea, sequer tinha uma psicóloga na sala para conversar comigo. Difícil te mandarem para casa e falar, esperar. A evolução, a gente já sabe como é. O Luciano vai nos explicar a outra busca que eles fizeram fora do Brasil antes deles virem aqui para Boston. Porque, na verdade, quando ele recebeu a gente recebeu a notícia lá que essa doença tem um chamado score loss. O que é esse score loss? Onde é a parte afetada do cérebro. Até o nível 10, ele teria chance de fazer o transplante de medula óssea. Só que o dele, como nós fomos lá, ele não tinha nenhuma perca. E ele estava indo para a escola normal, estava 12. Aí chegou lá, as médicas falaram que ele tinha 2 anos, vou falar que ele está entendendo aqui, e mandou embora para casa, porque não tinha remédio, não tinha o que a gente fazer. A gente começou a pesquisar na internet, nós achamos uma clínica, no caso, não é uma clínica, é um tratamento, como célula-tronco, só que é mesenquimais, só que no Brasil não é permitido. Aí a gente fomos para o Paraguai, ele fez essa célula-tronco, só que, porém, por que não deu certo? A gente não sabia que a célula-tronco dele já estava com a doença também. Vamos supor, ele fez um exame que chama CD34. Esse exame vê quantas células vivas a gente tem no corpo. O dele estava com 8,0, né, Gil? 80%. Só que no exame não parece células vivas, porém a gente não sabia que a célula dele estava com a doença já. Desculpa. Na verdade, assim, depois dessa pesquisa, eu conversei com meu marido, nós pegamos, quando eu voltei do Paraguai, eu marquei uma consulta com um hematologista em São José do Rio Preto. Nós pegamos 10 horas de viagem e fomos passar com esse médico. É um médico muito bom, famoso até. Não nos cobrou a consulta depois do que ele soube. O que ele nos disse? Mãe, infelizmente, não se trata uma célula doente com a mesma célula doente. Então, não deu certo. Se eu tivesse células para ele agora, se a gente tivesse sido cadastrado no Redome, o pai dele tivesse feito para saber se era compatível, ele falou, eu faria. Mesmo ele tendo perdido o pouco, ele não tinha perdido totalmente a visão. Eu faria o transplante. Na época, quando a gente descobriu que a médica mandou a gente embora, tinha chance ainda. Sim. Só que eles mandaram a gente embora, como era lá o SUDES, lá, no caso, seria, eles mandaram a gente embora para casa, porque já era custo para o Brasil, para o governo. É um tratamento caro lá no Brasil. Então, eles mandaram embora para casa. Como várias pessoas, teve mais casos no Brasil. Porém, acontece, as mães não procuram, as médicas recebem esse diagnóstico, as mães, às vezes, com pouca informação, ou não têm dinheiro, alguma coisa que precisa. Vai para lá para ir para o médico, essas coisas. Porque os médicos, eles cobram. Eu paguei consulta médica no Brasil para a gente explicar para o médico qual a doença dele, para o médico falar que conhecia em literatura, mas não sabia como tratar. E eu pagava a consulta. E no Brasil não é caro para passar para um especialista. Eles cobravam para a gente ir mostrar os exames, os laudos que a gente tinha, para ele simplesmente falar que não sabia. Só um único médico, esse que ela falou, que ele cobrou a consulta, porém, como ele não podia fazer nada pela gente, como já
o tempo, a gente descobriu em maio, só que a gente passa médico, depois de bom tempo que a gente conseguiu passar por ele. Aí ele pegou e devolveu o dinheiro para a gente. De mal para ninguém. Aí, de repente, seu único filho, o médico fala, ó, a gente fala, por quê? Será que Deus existe? A gente põe isso na cabeça. Cadê o... A gente passa por tudo. Tanto é que a gente largou a família, serviço, largamos tudo lá no Brasil, para vir aqui. E a nossa família é nós três que estamos aqui. É só nós três aqui. Sem falar inglês, sem falar nada. Então, é isso que a gente tem. E eu acho isso muito encorajador. A história de vocês, essa luta que vocês estão vivendo, é muito encorajador, porque as pessoas que vão estar assistindo isso vão falar, nossa, vocês tinham todas as razões agora de dizer, ok, já o diagnóstico está dado, vamos deixar assim, né? Porque tem muita gente aí que tem uma expectativa de vida muito grande, tem a vida inteira pela frente, e não está na mesma, e não está com essa força que vocês estão. A Miriam Silva está aqui juntamente com o Brazilian Globe, para mais um trabalho social. Para quem assistiu a reportagem que nós fizemos com ela, ela explicando sobre o que ela faz, as pessoas que ela leva a música dela. E nada mais satisfatório do que estar aqui acompanhando o caso do Vinícius. E ela veio juntamente com o Brazilian Globe trazer uma palavra de conforto, a sua música, o seu talento, para ajudar mais uma família. O Vinícius, ele e a sua família. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Você pode nos explicar um pouco sobre esse processo, o que os médicos já falaram, o que vão fazer, como é que vai ser? Então, enquanto o Vini estava no hospital, eles refizeram a ressonância magnética do crânio, né? E o score de Loess da lesão cerebral foi 17. Então, vieram toda a equipe da terapia gênica, né, do Instituto Dana-Farber, uma neurologista que estava lá, que não é especialista em ALD, mas... E aí, infelizmente, também disseram a mesma coisa que nos disseram no Brasil. Até porque eles falam que iria ser um sofrimento e ela ia progredir mais rapidamente. Mas no dia 28, ele vai ter consulta com um especialista, né, lá no Massa Generals, né? E eu tô com muita esperança. O pai já foi ver o que aconteceu, tá bom? Já vai vir já. Com muita esperança que tenha algo de novo, né? Além dessa droga que vai começar o estudo. O pai foi lá embaixo ver onde está o rapaz se perdeu. E eu não sei, nós viemos para tudo que for possível por ele. Porque não existe, como eu falei, nada pior do que a evolução. Então, assim, eu sinto que eu devo isso a ele. Porque ele me cobra bastante o que ele perdeu. E
Os médicos fazem o possível. O impossível é Deus. Né? E se Deus achar que Ele é merecedor, nós somos merecedores dessa graça, que Ele seja, e que outras crianças se beneficiem disso também. Porque tem bastante mães sofrendo com o diagnóstico agora, de um diagnóstico tardio. Né? Nós já estamos com mais 3 casos no Brasil, de mães desesperadas também. Então, algo tem que ser feito, que tenha pelo menos algo que barre até outubro, que comece esse ensaio, que eles coloquem ele nesse ensaio antes, por clemência, como eu pedi no Boston Children's, né? Que a médica libere isso, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Por que não tentar? Eu sou mãe, eu sei. Eu sinto dentro de mim o que eu tenho que fazer. Então, é como eu falo, os médicos fazem o possível. O impossível é Deus. E Deus faz o impossível. Eu acredito. Nós, do Brazilian Globe, a gente torce para que tenha um final feliz. E a gente vai continuar acompanhando o caso do Vinícius. E se você tem algum interesse, você que está nos assistindo, assistiu toda a reportagem, de estar ajudando a família do Vinícius, entre em contato conosco, com a nossa equipe do Brazilian Globe. Nós vamos estar também entrando numa campanha, porque eles vieram para cá, eles ainda estão se adaptando aos Estados Unidos, ao local, a Boston, não falam inglês, né? Mas já vão estar falando. Então, você que se interessou e quiser ajudar, tocou no seu coração de que tem algum propósito essa história, a história do Vinícius, não perca essa oportunidade de estar entrando em contato conosco, tá ok? Até mesmo a gente fala assim, né, nós mães, né, que passa por isso, e a gente pensa, médicos interessados, cientistas, a gente está sempre em busca de tudo, sabe? De tudo que você pode pensar, de e-mail, tudo que a gente mandou, a gente pergunta, mas às vezes aparece, né? Deus manda pessoas, né, anjos também nessa parte, né, que têm o interesse em buscar. Porque é como a gente fala, ela não é rara, tão rara, ela é pouco conhecida, porque são muitos casos. E que, se for para que ele seja o primeiro para salvar, se Deus permite, assim será, não é? Não foi à toa que nós chegamos aqui, não foi fácil estar aqui, né? Eu confesso, como mãe, assim, eu já passei por tudo que você possa imaginar, do sofrimento, de um coração que já não tem mais, assim, forças para ver tudo que eu vi e ouvi até aqui. Mas eu continuo na luta. E eu não vou desistir. Eu nunca vou desistir. Não vou. E nós estamos terminando mais uma reportagem pelo Brazilian Globe. Estamos aqui, viemos conhecer a família do Vinícius, mas não vamos parar por aí. A gente vai continuar acompanhando o progresso dele aqui em Boston. Vamos continuar em contato com a família do Vinícius. E se você gostou de mais uma reportagem do Brazilian Globe, siga a nossa page. Nós temos o nosso website do Brazilian Globe e o nosso Instagram. Um beijo e até a próxima reportagem.